Como assim, então, voltar à alimentação, né? Homem de Neandertal, algumas pessoas chamam de dieta do Paleolítico também, né? Como é que é isso? É um perfil de alimentação que é focado dentro do que seria adequado no padrão genético. A teoria é que os nossos genes não se modificaram de 10 mil anos atrás até hoje. Isso na teoria, porque existe uma ciência atual, que é a epigenética, que nos diz que os nossos genes são os mesmos, mas eles funcionam como interruptores. Eles ligam e desligam e isso é passado de gerações. Então, há uma evolução no funcionamento genético. A teoria inicial da dieta paleolítica, neolítica, é a dieta o mais natural possível. Entretanto, tem que se ter as adaptações para a nova realidade. Eu consigo dizer que o homem neolítico de 10 mil anos atrás não tinha que enfrentar xenobióticos, dos plásticos, ele não conhecia os hormônios das pílulas contraceptivas, ele não tinha descargas de cortisol, que é o hormônio do estresse, tão fortes como nós temos hoje. Então, tem que se ter uma modificação nesse padrão. Pois é. Como é que funciona, então, essa dieta, né, hoje? Então, o que a pesquisa nos disse, a Universidade da Califórnia produziu um trabalho, a Universidade do Ceará já fez um trabalho de identificação, de busca, para ver se tem um resultado positivo, e os resultados acabam sendo positivos no seguinte sentido. Quando você escolhe grupos alimentares, como verduras e frutas frescas e cruas, você tem realmente um benefício muito grande em termos da redução do colesterol, em relação ao controle da pressão arterial, em relação à gordura depositada na região abdominal, que é a gordura perigosa, a gordura central. A interrogação maior fica em relação ao consumo de carnes e gorduras livres, que hoje não pode ser considerado dessa forma. Justamente porque esse homem neandertal, ele não tinha algumas agressões que nós temos hoje na modernidade, não existia na realidade dele. Por exemplo? Por exemplo, os poluentes, por exemplo, os corantes, os conservantes e até mesmo o perfil de padrão de hormônio do estresse. Teoricamente, ele vivia sobre estresse, mas... Diferente, né? São dois os hormônios do estresse. Adrenalina, que é o estresse de sobrevivência, que ele era submetido a esse estresse em grande quantidade, e nós somos submetidos ao estresse psicológico, o estresse do cortisol. As reações químicas dentro do corpo são diferentes. Então, a gordura pode agravar esse processo se ela for consumida de forma livre, sem ordem. E também não deve ser crua, né? Não deve ser crua. É uma alimentação que considera o cozimento de uma forma menos acentuada. Então, os produtos mais assados, ela tem um padrão positivo. Os trabalhos científicos nessa área mostraram que realmente essa alimentação pode trazer benefícios. Primeiro, porque se retirando os produtos processados, as farinhas e o açúcar, imediatamente você vai ter uma redução na insulina. E a insulina é o hormônio causador dos principais problemas de obesidade, diabetes, de doenças como câncer. Então, tem um benefício. Entretanto, tem que se considerar, porque o consumo de proteína animal já foi mostrado também por pesquisas científicas de instituições muito corretas, e que aumentando-se a proteína animal de forma indiscriminada, você vai ter um aumento de problemas como colesterol e hipertensão, que a dieta poderia resolver. Não pode, né? Não é bem assim. Então, vamos ver se eu entendi. É basicamente carne, mas em quantidades moderadas, e legumes, frutas, verduras, alimentos crus sempre que possível. Sempre que possível. É um padrão saudável? É um padrão saudável. Mas aí os alimentos, né, frutas, verduras e legumes também não passam por essa questão de muitos agrotóxicos hoje em dia, né, e por aí vai? Essas são as considerações que nós fazemos hoje. Você não é o homem neolítico, apesar de ter a genética semelhante, você vive uma realidade ambiental diferente. Então você tem que considerar que tem que ter sim alguns adjuntos. Na dieta neolítica, por exemplo, você considera a exclusão das leguminosas, que são os feijões, lentilhas, grão de bico, e que são alimentos que trazem certos benefícios para o nosso corpo, que nós podemos fazer uso deles. Pode adicionar nessa dieta, então. A dieta clássica não prevê isso por causa de uma série de substâncias que tem ali, mas as agressões que nós vivemos hoje podem ser corrigidas com substâncias que você encontra exatamente nesses alimentos. Então, o perfil adequado seria carnes magras, peixes em sua maioria, as proteínas saudáveis, que são as proteínas vegetais, das castanhas, das sementes, que está prevista na dieta neolítica, mas também está prevista na dieta mediterrânea. Então, hoje, a gente ainda continua pensando no perfil mediterrâneo como mais saudável. Por quanto tempo essa dieta é indicada e é para todo mundo?
Tem algumas pessoas que vão ter restrições, quem já tem modificação na enzima produtora do colesterol, por exemplo, que tem hipercolesterolemia familiar, tem que prestar atenção no tipo de carne que está consumindo, no tipo de proteína que está consumindo, porque pode estar agregada de colesterol, então tem que se fazer uma certa restrição. Ela pode ser uma alimentação seguida a longo prazo, desde que tenha o equilíbrio correto, e para isso tem que ter uma investigação clínica adequada, para ver por quanto tempo pode ser seguido. Em resumo, alimentos mais naturais possíveis.